pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar nossa leitura das Cartas de Cristo, carta 3. A consciência humana pode receber inspiração do Pai, consciência universal. Mas a inspiração que se recebe se mistura à condição humana e frequentemente é mal interpretada, segundo o conhecimento armazenado que já controla o cérebro e, portanto, os próprios processos mentais. Lamentavelmente, a inspiração que você recebe é contaminada e distorcida por suas atuais crenças fortemente arraigadas. Considere que o estado de percepção e compreensão transcendente emerge da condição física. O cérebro já não está no controle, já não possui influência sobre o estado de percepção transcendente que é a verdade essencial. Esse estado já não é mais controlado ou afetado pelas crenças humanas. Esse é um estado de o que realmente é, que está por trás da manifestação visível da existência, em vez de estar na dimensão humana, o que se acredita que a existência é. É nesse estado de consciência transcendente que os milagres não são mais do que o trabalho normal da lei universal. Antes de continuar com esta narração da minha vida sobre a Terra, quero destacar novamente que tudo o que há no universo é um estado de consciência particular e individualizada tornada visível. Tive que descer do meu atual estado de consciência de amor universal para experimentar de novo minha vida na Terra, que continua impressa de maneira duradoura na energia da consciência do mundo em si, o qual remonta ao momento de sua criação. Você deve compreender que quando deixei meu corpo na Palestina, deixei para trás tudo o que pertencia àquela vida. Tinha cumprido minha missão. Portanto, quando morri na cruz, fui libertado, fui elevado em luz gloriosa para participar da luz, para ser a luz e para regozijar-me na luz, que é o amor universal, vida, beleza, harmonia, ventura e êxtase. Mover-se entre diferentes níveis de consciência não é tarefa fácil ou agradável. É somente porque minha missão na Terra não ficou completa quando morri na Palestina que volto agora para ajudar você a preparar sua entrada na nova era, uma fase nova da existência individualizada na Terra. Talvez você compreenda o que quero dizer com o desconforto deste empreendimento. Se tentar recordar-se de alguma profunda tristeza que sentiu em sua vida e puder observar que sua reação atual possui quase o mesmo grau de tensão e estresse emocional da ocasião em que tal acontecimento se deu, refletir sobre algum sofrimento ou tristeza passada trará a você vontade de chorar. Você sentirá a depressão e a antiga angústia retornando ao reviver este momento em sua imaginação. Pode ser que você queira se afastar das pessoas porque sua consciência já desceu de seu estado anterior de equilíbrio feliz e de paz para experimentar, mais uma vez, as vibrações e as formas da consciência inferior que você criou no momento inicial do seu sofrimento. A mudança de ânimo indica uma mudança em suas energias de consciência. Uma elevação das vibrações de consciência trará a você uma elevação mental, emocional e física e fará com que você se sinta feliz. Uma redução de suas energias de consciência rebaixará o funcionamento de todo o seu sistema e você sentirá que uma depressão se inicia, ou ao menos uma queda do otimismo que sentia anteriormente. Estou explicando um fato da existência. Seu universo inteiro manifesta as diferentes frequências de vibração das partículas de energia da consciência. Ao moverem-se as frequências para cima ou para baixo, de um nível para o outro, também as estruturas físicas e visíveis manifestam níveis de energias diferentes. Isso produz uma mudança nos padrões mentais e emocionais e da aparência.
Ao descer do seu estado de consciência para voltar a entrar nas condições dos meus tempos na Terra, o que me move é tão somente meu amor pela humanidade. Faz 2000 anos que os cristãos estão revivendo o trauma da minha crucificação. Alguns, inclusive, experimentam o estigma, que nada mais é do que uma resposta emocional histérica e mórbida àquilo que acreditam que suportei. Estas pessoas se superexcitam e até viverem picos emocionais próximos ao frenesi, imaginando a angústia dos meus sofrimentos antes da minha morte. Sua gratidão emocional pelo que suportei lança-os a um estado de estresse físico. Um comentáriozinho aqui com vocês, gente. Recentemente o Papa Francisco esteve aqui em Portugal, né? E várias amigas minhas daqui fizeram várias postagens sobre o Cristo e tal. E tem uma cidade aqui de Portugal que chama Fátima também. O pessoal vai muito lá. Aí, assim, eu quase não tenho contato, né, com essas imagens. Mas às vezes a gente vai visitar alguns lugares aqui de Portugal, algumas igrejas históricas e tal, e tem. E eu acho tão triste, gente, ter aquele símbolo de Jesus crucificado, aquela coroa de espinho na cabeça, sabe? Ele carregando aquela cruz. E eu sempre achei um absurdo, todo fim de ano. Os filmes na TV mostrando ele carregando aquela cruz, apanhando. Gente, qual a finalidade disso? Né? Sinceramente. E é isso que ele tá falando aqui. As pessoas ficam revivendo aquele momento. Pra quê, gente? Pra quê? Qual é o sentido disso? Eu sempre gostei de ter alguma imagem, alguma foto de Jesus. Mas bem, entendeu? Bonito. Eu tenho até um quadro aqui que tem uma história bem legal, esse quadro. Depois eu quero gravar um vídeo contando pra vocês. Mas o que eu quero dizer com esse comentário e também aqui com a escritura que Jesus deixou aqui? Gente, não é legal isso. Crucifixo, imagem de crucificação, imagem de sofrimento, assistir os filmes da crucificação dele. Gente, isso é muito mórbido. Isso não cabe na minha mente, não. Eu rejeito isso. É um momento de prestar atenção. E se você ainda gosta dessas coisas, vê se você tá no caminho certo. Porque aqui, pelas cartas, ele fala que não, né? Então, vamos continuar. Isto está sendo escrito num dia de Sexta-feira Santa e vim especialmente para falar acerca da minha crucificação. Vim para dizer que você deve abandonar todo o drama referente, acabei de falar, gente, oh meu Deus, referente à recordação daquele dia. Morri, e isso foi para mim uma libertação maravilhosa. Já é tempo de que as pessoas acordem de seu longo, longo sonho e compreendam a existência como ela realmente é. E a verdade a respeito da minha crucificação, a qual esteve oculta até este momento. Na Sexta-feira Santa, ano após ano, através dos séculos pelo mundo todo, foi criado um estado de ser de consciência traumática e contaminada. Este estado está tão longe da dimensão espiritual da consciência criativa universal quanto o inferno está distante do céu. Agora escolhi reviver minha vida sobre a terra no personagem de Jesus através da mente de alguém que recebe minhas palavras. E isto tem como finalidade ajudar o mundo a avançar rumo a uma nova fase de desenvolvimento espiritual e mental. Por isso, peço àqueles que possam receber minhas palavras que abandonem esta prática de recordar minha morte e de exercitar a abnegação física durante o jejum da Quaresma para recordar meus 40 dias no deserto. Como você pode perceber pelo que digo, meus dias no deserto foram de grande felicidade e bem-aventurança espiritual. Muitos acontecimentos do grande significado espiritual ocorreram justamente antes da minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação dentro de sua dimensão de existência. Agora estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. Meu propósito é o de iluminar completamente sua mente e dar conhecimento mais além de qualquer conhecimento recebido por qualquer outra pessoa em seu universo. Quando comecei a esperar
Quando comecei a preparar os meus discípulos para a minha morte que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Custava muito a eles conter o choque e o assombro. Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante, inexprimível, e além disso, não queriam me perder de vista. Tinham-os chamado para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinha abandonado suas famílias e seus lares para refazer suas vidas ao meu lado e de meu trabalho. Tinham se orgulhado de meu caminhar pelas cidades. Tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como meus discípulos, apesar da rejeição e a dura crítica dos líderes religiosos. E mais ainda, amavam-me e respeitavam-me tanto pela forma como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às suas vidas desventuradas. Acreditavam verdadeiramente que eu era o Filho de Deus. Como o Filho de Deus podia acabar na cruz? Perguntavam-se. Aumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável. Sentiam-se um tremendo vazio, se abriam diante de suas vidas, uma enorme cratera na terra, onde pisaram, e uma vasta extensão de instabilidade e de falta de propósito dentro deles mesmos. Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação na qual eu falava. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado em todo o seu coração. Desta maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia acontecer. Agi com firmeza contra suas teimosas negativas e finalmente sentiram-se obrigados a silenciar seus argumentos e a aparentemente aceitar que tal coisa poderia ser possível. Disse a eles que depois da minha morte me veriam de novo e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado. A dor e as discussões que eu tinha provocado entre meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde o meu destino me esperava, e, acima de tudo, perguntava-me se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer? Às vezes eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar este temor aos meus discípulos. Assim, comecei minha última viagem em direção a Jerusalém com grande confusão de sentimentos. Por um lado, estava cansado de curar, falar e ensinar as pessoas que me escutavam de boca aberta e não tinha nenhuma real compreensão do que eu tentava dizer. Tinha pensado que meu conhecimento tornaria as pessoas capazes de sair de sua miséria e pelo menos estabelecer contato com o Pai e obter um vislumbre do reino dos céus. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo em meus discípulos. Nessas frases aqui, gente, é que vocês veem alguns comentários meus nas outras cartas, eu falando que ninguém naquela época entendeu Jesus. E é ele mesmo que fala, gente. E é por isso que eu bato o pé, que eu não acredito nas coisas que estão na Bíblia. Foram pessoas que ainda estavam em processo de aprendizado e tiveram contato com Jesus, mas não aprenderam o que ele ensinou, entendeu? Então muitas coisas lá que estão escritas são o disse-me disse, são o que eu achei sobre tal assunto, sobre o que eu penso sobre tal, entendeu? Falácia, gente, falácia. Tem algumas coisas lá que é ok, que tá dentro da percepção, né, do que eu acredito que Jesus ensinou. Sim, tem algumas coisas sim. Mas seguir a Bíblia cegamente, tem gente que segue a Bíblia tão cegamente, gente, que é capaz de desprezar algumas pessoas porque tá na Bíblia que bandido isso, bandido aquilo, que, sabe? Tem muita coisa, gente, que não dá pra aceitar não, entendeu? E um dos motivos é esse aqui. Já desde sempre eu já não acreditava.
Mas depois de ler as cartas escritas aí que eu vi que eu não devia acreditar mesmo, ó. Ele tá falando aqui que nem mesmo os discípulos, ó, não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre meus discípulos. Meu desapontamento e sentido de fracasso trouxeram-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena rumo à gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Ao mesmo tempo, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. Ao longo da minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente, frequentemente em júbilo, com os pensamentos focados no Pai consciência amorosa, autor de todo ser, sabendo que bastava pedir e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação, pregado na cruz com meu peso pendurado pelas minhas mãos? Como estava dando lugar às dúvidas e temores, o nível normal das frequências de minha consciência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências da consciência do plano terreno. Voltei a ser a vítima de minha antiga agressividade que me incitava aos atos irracionais, que eu não teria sequer considerado quando estava em meu estado anterior de total harmonia com o Pai consciência amorosa. Minhas dúvidas e conflitos se exteriorizaram em minha vida como emoções e impulsos humanos que eram opostos à lei do amor. Primeiro aconteceu o episódio da figueira. E essa colocação aqui eu quero chamar a atenção aqui para minha amiga Verena, que ouve os áudios, e eu já falei com ela sobre esse assunto aqui e ela não entendeu, não acreditou, não sei. Mas tá aqui, Verena, ó. Primeiro aconteceu o episódio da figueira. Tinha fome e fui em direção à árvore, não esperando verdadeiramente encontrar frutos, porque não era a estação dos figos. Ao ver que a busca era infrutífera, amaldiçoei a figueira. 24 horas depois, ela havia murchado até as raízes. Foi uma experiência chocante. Era a primeira vez que minhas palavras tinham causado dano a algo. Contudo, mostrou claramente aos meus discípulos o poder do pensamento para o bem ou para o mal. Demonstrou que quanto mais espiritualmente evoluída é uma pessoa, maior é o impacto de suas palavras no meio ambiente. Aproveitei a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida como faz a maioria dos homens e mulheres, e que, tendo grandes expectativas, não consegue o que quer. Estas pessoas costumam reagir com raiva, lágrimas e até com palavras fortes, que podem ou não significar um desejar mal ou maldizer a pessoas que tenham negado o que elas desejavam. Eles já tinham visto por eles mesmos o que minha maldição tinha causado à figueira. Agora deveriam compreender que, tendo uma forte convicção, poderia ser concedido a eles qualquer coisa que pudesse desejar ou imaginar, mas também deveriam estar constantemente conscientes de sua própria condição mental e emocional. Não deveriam guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderia causar muito mal àqueles com quem estivessem ressentidos. E isso seria devolvido a eles, no devido tempo, como a colheita do que semearam. E mais ainda, tal como é a semeadura, assim é a colheita. Sabia que o que eu tinha causado à figueira inevitavelmente retornaria para mim, de uma maneira ou de outra. Tá vendo aqui nessa colocação, ô Verena? Ou para qualquer outra pessoa que esteja aqui ouvindo e já tenha ouvido eu falar coisas um pouco agressivas sobre Jesus. É o meu entendimento sobre as coisas que ele explica. O que ele disse aqui nessa frase, gente? Que nós somos 100% responsável por tudo que nos acontece. Tudo. Não existem vítimas do destino, não existem vítimas de outras pessoas. É simplesmente a lei de causa e efeito agindo. Então, voltando a um mesmo assunto da carta 1, da carta 2, de várias vezes que eu já comentei com vocês. Teve uma pessoa que foi agressiva comigo aqui no canal, falou que eu falei que eu tinha que pensar nas palavras que eu falo, porque falar que Jesus tinha karma
é completamente errada, não sei o quê. Se não tivesse, gente, ele não teria passado pelo que ele passou. Um ser inocente não sofre porque ele não tem nada para quitar, tá? Na minha visão, Jesus veio aqui com uma missão linda, maravilhosa, mas ele ainda tinha alguns débitos, algumas contas a fechar, sim. Senão isso não teria acontecido com ele. E ele próprio afirma isso aqui no episódio da figueira. A última frase. E ainda mais, tal como é a semeadura, assim é a colheita. Sabia que o que eu tinha causado à figueira inevitavelmente retornaria para mim de uma maneira ou de outra. Então, gente, fato, tá? Santificar Jesus, colocar ele num pedestal e achar que tudo que ele conquistou foi porque ele era o filho predileto de Deus, vai cada vez mais prender sua mente e você não vai conseguir entender as cartas, você não vai conseguir acreditar. E ele mesmo explica e fala aqui o seguinte: não tem como você manter seus velhos padrões de pensamento, suas velhas crenças no Jesus crucificado, que foi morto para salvar a humanidade, e entender as cartas. Isso é impossível. Ou você acredita numa coisa, ou você acredita em outra. Então, abra sua mente para entender a verdade. Porque, como diz ele aqui, ninguém é melhor que eu mesmo para falar sobre a minha vida. Vamos continuar mais um pouquinho aqui com a leitura, para o vídeo não ficar tão longo, e a gente poder concluir, né, essa parte aqui. Então, levei os meus discípulos para o templo. Muitos anos tinham se passado desde que eu tinha estado lá, e sabia que minha visita serviria para desencadear os acontecimentos que levariam à minha crucificação. Algumas pessoas me reconheceram e comecei a ensinar em resposta aos seus pedidos. Foram se juntando mais pessoas e os agiotas se amontoaram, começando a reclamar. Seus gritos e queixos barulhentos interromperam a linha do meu pensamento enquanto ensinava. De repente, a cólera tomou conta de mim. Havia ali pessoas sérias que me rodeavam e desejavam ouvir minhas palavras de vida, os quais em breve não poderiam mais pronunciar. E ali estavam mercadores que viviam vendendo animais para os sacrifícios que não beneficiavam a ninguém. Aqueles homens somente traziam dívidas e miséria às pessoas. Senti o sangue subir minha cabeça. Empurrei as mesas espalhando dinheiro e expulsei do templo os homens de coração duro. Então houve uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Alguns gritavam para apanhar o dinheiro. Os mercadores amaldiçoavam-me, chamando-me de malvado, dizendo que eu fazia barulho de Beelzebul, e outros 1000 demônios mais. Os sacerdotes, os fariseus e todas as pessoas que valorizavam os sacrifícios no templo vieram correndo para averiguar a causa do barulho e da confusão. Ouviram a história dos mercadores e se sentiram tão ofendidos com meus atos que lançaram aos gritos em condenações e lamentos para assim impressionar os sacerdotes, cada um protestando mais alto do que seu vizinho, demonstrando seu horror pelo que eu havia feito. Nunca antes tinha se visto tal coisa no templo. Até mesmo aqueles que antes tinham me escutado estavam incomodados pela minha obstinação e se perguntavam que tipo de homem eu poderia ser. Estavam juntos vendo os acontecimentos quando os sacerdotes e fariseus se aproximaram e os convenceram de que eu tentava destruir tudo aquilo no que acreditavam, pregando um Deus falso, totalmente contrário a qualquer coisa que tinham ouvido falar nas sinagogas. Os sacerdotes passaram a eles a sua própria raiva ultrajada e convenceram-no de que meu pecado também os contaminaria, se continuassem a dar ouvidos às minhas loucuras. Aos poucos, as pessoas se convenceram de que eu era uma má influência e que deveriam afastar-me do caminho antes que eu pudesse transtornar a paz do país e atrair a ira do governador romano sobre toda a Palestina. Meus discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente deixaram o lugar e esconderam-se entre as ruelas a alguma distância do templo. Quando mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com meus atos. Perguntavam-se se eu tinha perdido o juízo ou se tinha ficado louco, profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam. E, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui,
E no próximo vídeo a gente volta aqui um pouquinho. Eu vou encerrar porque o vídeo tá grande, tá? E também porque agora ele vai explicar coisas mais importantes, mais profundas. Eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais, tá bom? Muito obrigada, gente, mais uma vez por ter visto até o fim do vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Beijos de luz. Tchau!